Boa noite a todos, estamos de volta aqui com mais uma programação do nosso workshop online da Escola de Música Renascer em Cultura, que é a nossa Escola de Música da Associação Renascer, que pertence à Igreja Presbiteriana Renascer, e essa é uma edição especial que estamos realizando graças à Lei de Incentivo à Cultura, Aldir Blanc, com a mediação da Prefeitura Municipal de Queimadas e a Secretaria de Cultura, a Secult, de Queimadas. Né? Agora nós vamos ter uma palestra muito especial, né? Com o nosso querido professor João Walter, ele que é professor da Universidade Federal de Campina Grande, coordenador do curso de licenciatura em música. Ele vai trazer uma palestra muito especial e enriquecedora para nós. É com você, professor. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a esse convite. Para mim é tão especial, tão representativo, feito pelo pessoal da Associação Renascer de Cultura, da Igreja Presbiteriana Renascer. Quero agradecer a acolhida também do pastor Erivan, que lidera essa igreja, conduz essa igreja. Agradecer ao Arthur e ao Robson, que são meus alunos na universidade, e que são esses intermediadores dessa oportunidade nessa noite. Quando eles me convidaram para conversar um pouco e compartilhar a respeito de algum tema, a primeira coisa que me veio à cabeça, e eu propus a eles, foi que a gente fizesse um retrospecto, uma viagem, uma visão panorâmica pela história da música da Reforma. Então, os estudos de história da música, eles são, muitas vezes, eles passam batidos por essa importantíssima história da música dentro da Reforma. E mesmo dentro dos escritos especializados na música, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, ou Georg Friedrich Händel, ou Buxtehude, ou Telemann, que são grandes músicos, grandes compositores de música já no tempo da Reforma, pouco se fala sobre o contexto social, sobre os conflitos, inclusive conflitos relacionados à liturgia, ao culto, que tiveram um grande reflexo no fazer musical dessa história. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é um conteúdo até, de certa forma, raro de se ver. E o que nós vamos fazer é uma visão panorâmica. O objetivo da gente não é aprofundar exatamente nada, mas nós vamos ver muita coisa que explica algumas práticas que nós temos hoje dentro da música sacra e de maneira especial dentro da música reformada. E eu chamo de música reformada toda a herança de música sacra que foi iniciada a partir da reforma desencadeada por Martinho Lutero e todos os outros teólogos e lideranças religiosas que vieram depois dele. Então, eu estou chamando de música reformada esse recorte histórico. Quando nós falamos em música na igreja, muitas vezes, a maior parte do que você vai encontrar de música na igreja é em cima de uma perspectiva ministerial. E, de fato, a música é um ministério. Isso aí é uma coisa bem antiga, muito anterior, inclusive, ao cristianismo. Isso é uma herança que nós recebemos das tradições musicais religiosas hebraicas. O entendimento da música como um ministério. E o que é ministério? A palavra ministério quer dizer serviço. É um serviço que se faz a Deus e ao povo de Deus. Agora, mais do que isso também, porque serviço é só uma tradução, e a gente sabe que línguas antigas, como o hebraico, o aramaico, são línguas que a tradução nem sempre se aplica. Mais do que um ministério, mais do que um serviço, essa noção ministerial da música, ela está relacionada também a uma espécie de
catalisação do poder de Deus. Então, dentro da tradição hebraica, a música sempre foi uma manifestação do poder de Deus. Aí você vê, por exemplo, quando Josué manda os sacerdotes tocarem as trombetas, e aí as muralhas caem. Só porque não é assim, não é com o som das trombetas que as muralhas caem. Né? É engraçado, porque o som que faz as muralhas cair não é o som das trombetas, é o som do clamor do povo. Se você olhar a passagem, lá em Josué 6, você vai ver. Josué manda os sacerdotes músicos tocarem as trombetas. Quando as trombetas tocam, o povo ergue um clamor, e quando o clamor ecoa nas muralhas, é que elas caem. Eu gosto dessa passagem porque ela representa bem claramente assim, qual é a noção ministerial de música, que é aquela de acionar no coração, na alma das pessoas, a manifestação do poder de Deus. Agora, isso aí é uma perspectiva, como eu já disse, ministerial, pastoral, vamos dizer assim, da música. O que nós vamos fazer hoje aqui é totalmente diferente. O que nós vamos fazer hoje aqui é uma abordagem que nós podemos dizer uma abordagem mais científica da música da Reforma. E isso não significa negar o aspecto religioso dela, mas olhar para essa mesma música que tem o seu aspecto religioso, espiritual, inclusive, mas olhar por um outro prisma, olhar também pelo prisma da cultura. Né? E quando eu falo cultura, eu estou dizendo o seguinte: nada que é vivenciado, experimentado, protagonizado pelo ser humano é acultural. Tudo que nós fazemos dentro de um contexto de cultura. Essas palavras mesmo que eu estou falando agora e que vocês estão escutando só é possível porque nós estamos dentro de uma cultura. Essa cultura que tem uma estrutura gramatical, essa cultura que tem um léxico, que tem um vocabulário, do qual eu faço parte para me expressar, e vocês são capazes de decodificar. Isso é só um exemplo. Então, a música também é assim. Então, quando Lutero inicia o seu caminho e lança as suas perspectivas, as suas proposições de reforma para a experiência cristã, para o cristianismo, Lutero não parte do zero. É preciso a gente entender isso. Ele não começa do zero. Só de cristianismo a gente já tinha 1.500 anos naquele tempo. Então é muita cultura acumulada. E o próprio cristianismo, ele já vem de uma junção de 3 culturas anteriores que se intercruzaram na sua origem, na origem cristã. Quando Jesus viveu no mundo mergulhado em 3 culturas muito fortes. Uma hibridização cultural muito forte, que era a cultura hebraica, que era a cultura dele enquanto povo. Jesus tinha uma cultura. Né? E a família sagrada, ela cumpriu os preceitos dessa cultura. Jesus foi levado para a apresentação no templo. Jesus precisava ser apresentado no templo? Não precisava, ele é Deus. Mas a cultura faz parte daquele movimento, inclusive, de se debruçar sobre a humanidade para a salvação. Então, as coisas, elas são todas imbricadas. Então, tinha a cultura hebraica, a cultura romana, porque Jerusalém, naquela época, tinha sido dominada pelo Império Romano, e havia muito forte a cultura grega, porque os romanos tinham dominado os gregos também, só que os gregos tinham uma cultura tão sofisticada, tão estruturada, que acabou influenciando profundamente o jeito de ser dos romanos. E os romanos não conseguiram se desvencilhar da força cultural. É Horácio que diz isso, um grande historiador antigo. Ele diz assim: Roma venceu a batalha das lanças e a Grécia venceu a batalha das mentes. Né? Então, essas 3 culturas coabitavam em Jerusalém no tempo que Jesus viveu ali. E Jesus experimentou essas 3 culturas. Essas 3 culturas são as culturas da origem do cristianismo. Quando Paulo vai pregar nas comunidades gregas, ele muitas vezes tem, inclusive, que lançar mão dos mecanismos das ferramentas relacionadas à cultura grega. Quando ele diz lá, olha, eu venho em nome desse Deus desconhecido, que vocês têm até um altar para o Deus desconhecido aí, pois pronto, sou eu que falo desse Deus desconhecido. Então, e essa cultura, e claro,
se nós somos seres humanos, nós estamos sempre mergulhados em alguma cultura, como hoje nós estamos aqui agora nessa cybercultura, inclusive, fazendo essa colocação online. Bem, quando Lutero, então, inicia o seu caminho de reforma da experiência cristã, ele está mergulhado em uma cultura. Que cultura é aquela? É a cultura do cristianismo, tal qual se encontrava no início da Renascença, do período da Renascença, né? Um cristianismo que já tinha uma liturgia extremamente estruturada. Lutero era especialista em liturgia, ele tinha feito, inclusive, se não me engano, doutorado. Ele era uma grande liderança religiosa, então ele era especialista naquela liturgia, especialista nas Sagradas Escrituras. Tanto é que Lutero, pouca gente sabe, mas Lutero, para poder fazer a primeira versão em vernáculo, ou seja, em língua alemã, no caso o vernáculo lá era alemão, né? Da Bíblia, ele teve que estruturar toda a gramática alemã, porque a Alemanha também não era ainda uma nação una, era, na verdade, uma série de culturas que estavam coexistindo ali naquela região, então existiam vários dialetos. Então, para escrever a Bíblia em alemão, Lutero teve que primeiro fazer um grande estudo e sistematizar uma gramática una para aquele povo todo que falava o alemano, como se chamava, né? Então, alamano, né? Como se chamava. E ele teve que partir disso, é claro que ele teve que partir da cultura. Então, para a gente entender a música da Reforma, para a gente entender quais são as propostas que Lutero faz com relação à música, e aí é isso que eu quero demonstrar para vocês, que existem propostas musicais dentro do âmbito da Reforma, né? Existem propostas musicais ali. Agora, para a gente entender o teor das propostas musicais da Reforma, é preciso que a gente entenda de onde elas vêm, de onde essa música nasce, né? E aí nós estamos falando de uma música cristã que não é nem música católica. É um cristianismo antes de ser concebida essa noção de se é reformado ou é católico, né? É o cristianismo ainda, claro, prene e preenchido de complexidades e conflitos. Já havia, há 500 anos antes de Lutero, havia tido o cisma do Oriente, mas são 1.500 anos de cultura musical. Então, eu vou fazer um passeio mais rápido agora com vocês sobre as músicas, a base da música cristã até o tempo de Lutero. Depois nós vamos olhar quais foram as propostas de Lutero, e depois nós vamos ver, eu não vou falar sistematicamente das propostas, nós vamos ver do resultado sonoro dessas propostas, e depois nós vamos ver como é que isso, muito depois, se desdobrou para a música gospel. Eu vou abrir os slides, então. Arthur, eu vou pedir para você confirmar comigo quando os slides estiverem na tela, porque daqui eu não consigo realmente saber. Já está dando para ver? Ok. Então, nós vamos pensar a música como nós vamos pensar a tradição, a cultura musical. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas. Não sei por que isso ficou aqui. Sei não, o que aconteceu. Espera aí, tudo vai dar certo. Ocultar. Acho que. Certo, vou lá de novo. Tá certo. Beleza, nós vamos pensar na cultura musical cristã, veja, cristã de um modo geral, como uma grande árvore. Nas raízes dessa árvore, nós temos aquelas 3 tradições que eu falei: a cultura hebraica, a cultura greco-romana, e nós temos também outras culturas que são greco e romana, então por isso que eu falei 3, né? São 3. E também outras culturas alcançadas posteriormente pelo Evangelho.
porque os apóstolos se espalharam e onde eles chegaram e se instalaram, onde o evangelho foi pregado, ali já havia cultura. Então, claro, já havia sociedade do mundo. Então, essas são as raízes da nossa musicalidade. A mais influente dessas raízes, frontalmente falando, é a cultura hebraica. Porque a cultura hebraica, de fato, ela deu aquele tom que eu falei, relacionado ao ministério do canto. Né? Os judeus cantavam em todas as ocasiões, e esse estudo da música hebraica, no meu ponto de vista, é um estudo muito importante para quem quer se dedicar ao aspecto ministerial da música sacra. Talvez não tanto ao aspecto científico, mas ao aspecto ministerial. Seria muito importante você conhecer como é que os judeus pensam os salmos, pensam as litanias, pensam as grandes sequências, que são como orações de peregrinos. São coisas muito importantes para a gente entender hoje também qual é a função da música na igreja, que, volto a dizer, não é o tema dessa palestra. Mas, para ilustrar a cultura hebraica, nós vamos, então, ouvir um trecho de uma canção hebraica, na verdade, do Salmo 104, que eu vou pedir para o Arthur soltar aí. Arthur, a gente não vai ouvir ele todo, quando for para parar eu já aviso, e aí você para e eu continuo. A sua música está tocando, porque daqui eu não escuto. Chegou assim sem Ok, então vamos voltar. Eu não consegui escutar nada, eu vou depender de você aí nesse negócio. Então, voltando. Essa música hebraica que nós escutamos, ela tem aquelas características que são as características que às vezes a gente até vê nos salmos, né? O uso de muitos instrumentos. Essas músicas, muitas vezes, elas são músicas que acompanham o estado de espírito. Então, se a letra fala, por exemplo, essa que a gente escutou, ela é bendize minha alma, Senhor meu Deus, a sua imensamente grande. Então, é claro que ela é uma música para cima, ela é uma música cheia de movimentação. Essa é uma das características da música hebraica. É interessante porque no cristianismo, essa característica sobretudo essa relacionada ao movimento, ela foi abandonada logo no começo. Os cristãos, seguindo as tradições, mas dos rabinos mais dados à reflexão, eles adotaram as músicas reflexivas e calmas, músicas mais relacionadas a uma oração de contemplação. É assim, o primeiro tipo de canto, o mais antigo registro de música que nós temos, sacra, se chama canto romano antigo. Esse canto romano antigo, ele tem essa característica de ser mais reflexivo, ele já é um canto mais plano, e mais tarde, inclusive, ele ia ser chamado de cantos planos. E logo depois dele surge um tipo de canto muito importante, que é o canto ambrosiano. O canto ambrosiano foi sistematizado por um bispo, o bispo de Milão chamado Ambrósio.
E Ambrósio foi um cara que escreveu muito sobre música, e ele era um compositor, e uma das coisas que ele sistematizou no canto era o seguinte: fizesse com que as pessoas se organizassem na igreja e cantassem em coros. Então, o lado direito da igreja e o lado esquerdo da igreja. Ou as mulheres cantavam um trecho, os homens cantavam outro. Ou as crianças cantavam um trecho e os adultos cantavam outro. Essa é bem uma característica do canto ambrosiano. Ele é um canto anterior ao canto gregoriano. E ainda hoje, lá em Milão, existem comunidades que se dedicam ao canto ambrosiano. Nós vamos escutar agora um pequeno trecho de um canto ambrosiano. Coloca aí, Arthur, por favor. Ah, certo. Mais ou menos 1,5 minutos de música, tá? 1 minuto de música, 1 minuto. Aí você já pode parar. Ok. Já estou de volta? Beleza. Então, com o tempo, o que vai acontecendo com essa música, esse canto ambrosiano, à medida que vai se passando com o tempo da igreja, nós vamos percebendo que vão existindo dois tipos principais de música sacra. Uma música mais litúrgica, que é mais ligada, mais relacionada ao culto propriamente dito, ou seja, era aquela música utilizada na hora das celebrações, da Eucaristia e tudo mais, e uma música mais devocional. O que é a música devocional? São aquelas canções cantadas em casa, cantadas nas orações pessoais, que não são necessariamente as músicas litúrgicas. A música litúrgica, na liturgia cristã tradicional, ela tinha uma forma muito bem definida. Existia o Kyrie, o Glória, o Agnus Dei, o Sanctus e o Credo, o Pai Nosso. Então, são músicas fixas, né? São essas músicas. Mas, na música devocional, não. Você tem várias outras músicas pedindo a bênção de Deus para uma viagem, pedindo a bênção de Deus para as crianças, pedindo a bênção de Deus para uma casa que a pessoa estava construindo, etc. Essa música, nós chamamos de música sacra devocional. Ela vai ser muito importante na composição da música sacra. Mais na frente há uma mistura dessas coisas, mas no início é tudo muito separado, porque a igreja cristã tradicional ela foi muito firme em dizer que dentro da celebração litúrgica só deveria estar a música litúrgica, ou seja, o Kyrie, o Glória e essas outras, as outras partes chamadas partes fixas da missa. É a partir dessa música litúrgica que vai se estabelecer aquele cantus planus que mais tarde vai ser chamado de canto gregoriano. Ele é chamado de canto gregoriano por causa do Papa Gregório Magno, que foi a liderança religiosa que sistematizou esse canto gregoriano. Quais são as principais características do canto gregoriano? Ele é um canto feito para reflexão e para contemplação, então ele é um canto plano, ele não é um canto agitado, como aquele que a gente tinha visto na música hebraica. Ele é um canto geralmente sem acompanhamento instrumental ou com acompanhamento somente do órgão, um acompanhamento mais sóbrio, né? Ele é um canto em latim, e é muito importante a escolha do latim,
porque na época era a língua falada na maior parte das nações ocidentais, porque tinham sido colonizadas pelo Império Romano. Então, em nome dessa comunicação litúrgica, era importante que a igreja assumisse o latim. Então, esse canto gregoriano, ele vai ser a base para toda a música sacra litúrgica do Ocidente. E é ele uma questão que vai ficando cada vez mais complicada dentro dele, que vai, a partir dele, que vai levar mais na frente Lutero a propor algo diferente. Então, vamos ouvir. Bem, o que nós vamos ouvir é um trecho do Veni Creator Spiritus. O Veni Creator é um hino de 1000 anos de idade. Tá? Então, quando Lutero nasceu, esse canto já tinha 500 anos. Então, é um hino que pede a descida do Espírito Santo sobre os fiéis. Ele vai dizer em latim: Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creaste pectora. Que quer dizer, vem Espírito Criador, visita as mentes e enche de graça os corações que tu criaste. Ele tem 9 estrofes, nós vamos escutar somente as 2 primeiras, tá certo, Arthur? Pode colocar, por favor. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus inis caritas, et spiritualis untio. Quando terminar, me avise, Arthur, por favor. Ok. Então, algumas características importantes do Veni Creator que nós podemos ver aqui, isso aqui é essencial para o que eu quero explicar. É o melisma. O que é o melisma? O melisma é um desdobramento de uma sílaba. Então, aqui, os monges cantam Veni Cre. Esse ezinho a mais que você está vendo eu marcar aqui é um melisma. Isso é uma característica importante no canto gregoriano e é ele que vai gerar uma grande confusão mais lá na frente, porque ele vai ser, mais na frente vocês vão ver como isso vai sendo levado ao extremo. Aqui, esse canto é pouco melismático, você consegue entender bem a letra. Você vai ter aqui, Veni Creator, ó, melisma aqui. Quando tem essas figuras com 2 pontos, você vai ver melisma, 2 ou mais. Spiritus, mentes tuorum, melisma. Visita. Aqui, um melisma diferente. Então, ali já viu, né? Aqui também. Aqui, um melisma diferente, que vai de baixo para cima. Ele chama podatus. Imple superna gratia. Outro podatus aqui. Que tu creas. Aqui um melisma de 3 notas. Ti pectora. Então, esse melisma, ele surge como... Qual é a proposta teológica do melisma? Ele é a proposta de você saborear. Ao invés de você... É como quando você está comendo uma coisa devagar, vagarosamente, para poder saborear mais. Essa é a proposta, porque se a palavra de Deus está sendo cantada, então deve-se cuidar para a gente saborear a palavra de Deus, demorar mais no canto da palavra de Deus, e essa é a proposta do melisma. Por isso você vai fazer Veni Creator. Se você tivesse falado só Veni Creator, o tempo que você gastou com aquelas palavras era muito menos. A ideia é que a palavra seja saboreada. Então, o princípio teológico é um princípio, vamos dizer assim, muito coerente com a noção da espiritualidade cristã. Entretanto, o que vai acontecer mais na frente é que esses melismas eles vão ser multiplicados ao extremo. Aqui a gente já está vendo uma outra peça, que chama Viderunt Homines.
é uma peça, é um gradual para o Natal. É um convite para que todas as pessoas possam vir ver o menino Jesus. Viderunt homines, venham todos. Fines terrae, salutare Dei nostri. Dos confins da terra, vinde saudar o nosso Deus. Né? Então, só porque veja agora que os melismas, eles vão ficando muito mais numerosos. Então, você tem aqui, viderunt do. Aí você vai ver que vai ser tudo multiplicado. Esse nes. Olha aqui o terre. Né? Então, essa sílaba tem várias notas em cima. E muito mais. Olha aqui essa sílaba do dei. I. Vai aumentando muito. Olha aqui o tamanho desse domine. Ele começa aqui, o melisma começa aqui, e ele vai por todas essas. Ó, dó, ó. Nós vamos ouvir esse canto. Olha a grande quantidade de melismas. Isso aqui tudo está ainda na sílaba do dó. Tá vendo? Da palavra domine. Ainda é o dó do dominus, né? Então, vocês vão ver como isso estica muito a música e faz acontecer um primeiro grande problema no canto cristão, que é o fato de que a pessoa perde a letra. Aquele recurso que era para fazer você saborear a letra faz com que a pessoa perca a letra, porque ela não consegue mais entender em qual parte da palavra ela está. Vamos escutar, então, esse trecho do Viderunt homines, por favor, Arthur. Você deixa aí, Arthur, até depois daquele dominus bem grande, tá certo? Ok, volte para mim. Já estamos? Okay. Então, como vocês puderam ver, os melismas eles ficam longos. A música é bonita de se escutar dentro do padrão, dentro do estilo que ela se propõe. Agora, o entendimento da letra, de fato, começa a ficar difícil. Engraçado, porque essas músicas elas estão sendo cantadas nas catedrais, nos mosteiros, mas o povo já não consegue mais cantar. Porque as pessoas não conseguem mais entender onde estão. Essas músicas, esses melismas são muito difíceis. A música que o povo cantava era a música devocional, como eu tinha mostrado aqui para vocês, né? Então, essa música litúrgica, esse cantos planos, esse gregoriano, ele vai ficando restrito a monges, a clérigos, a pessoas que têm, inclusive, tempo para ficar o dia todo aprendendo essas músicas tão complexas, mas o povo mesmo, o povo se dedicava à música devocional, esse outro grande tronco da música sacra, que tem, inclusive, uma influência muito mais forte da grande árvore da música popular, da música de seu tempo, da música secular, ou seja, a música do século. Então, nós vamos escutar um exemplo de uma música devocional dessa mesma época do Viderunt homines, que é um pouquinho depois só, que é um canto de peregrinos, é um canto devocional. Então, esse sim, um canto cantado pelo povo. Vocês vão ver que ele não é tão melismático, na verdade, ele tem alguns pequenos melismas, mas ele é um canto muito mais, vamos dizer assim, fácil de se aprender, e é muito bonito também. Nós vamos escutar uma interpretação feita pelo coro de Escantos, um coro de mulheres que canta, inclusive, tocando carrilhões, que são sinos afinados. Cada mulher, cada cantora tem uma quantidade de sinos nas mãos, e esses sinos têm afinações fixas. Então, elas têm que ensaiar bem direitinho qual é a hora que cada uma toca para poder ficar dentro da harmonia. É muito bonito. Nós vamos escutar, então, esse canto, canto dos peregrinos a Santiago. Pode soltar. Não, essa você deixa todinha, tá?
que ela é curtinha. Hein? Ok. Estamos de volta, né? Então, dentro da música litúrgica, então veja, aquela música devocional era uma música que o povo cantava, era uma música que as pessoas iam usando no seu dia a dia e tudo mais. Mas aqui na música litúrgica, ela não tinha, vamos dizer assim, uma prioridade. A prioridade era sempre aquelas músicas mais melismáticas, mais voltadas para o canto gregoriano, e posteriormente elas foram ficando mais complexas. E é esse um problema. A complexificação da música litúrgica sacra dentro do cristianismo foi fazendo com que a música fosse ficando cada vez mais ininteligível. A palavra foi se perdendo dentro da música. Isso é muito importante para nós. Essa é a chave que vai fazer a gente entender vamos dizer assim, a dimensão musical da reforma. Né? Então, quando veio o advento da polifonia, quer dizer, ao invés de cantar em uma voz só, passarem a cantar em vozes separadas, essa dificuldade de entender a letra da música foi ficando cada vez mais acentuada. Né? Então, é o que a gente vai encontrar nos órgãos. O que é o órgão? É a música já com vozes separadas. Então, agora presta atenção. Lembra daquele Viderum Homines que a gente viu? Que já era uma música difícil de entender a letra porque ela era bem melismática. O que é que os compositores fizeram com ele? Pega o Viderum, por exemplo, o começo da música. Essas notas aí, que são do
do Dé e do Runt, que tem duas notas com um pequeno melisma aqui de Podatos, que eu já mostrei para vocês. Então, você tem aqui Fá, Fá, Lá, Dó. Essas três notas, elas são desdobradas, e entre elas se coloca, elas são chamadas de vox principais, ou seja, ela vai continuar sendo cantada por baixo, mas acima delas são colocadas várias outras notas. Então, você tem duas vozes. Uma voz que mantém uma nota daquele melismo até mudar para outra, e em cima fica a chamada vox organalis, ela fica fazendo ornamentos em cima. Ou seja, ninguém entende mais, fica difícil de entender a letra da música. Isso que nós vamos ouvir é um arranjo justamente a duas vozes de Leonan para Duplum, do mesmo Viderunt Omnes. É aquele mesmo canto gregoriano que a gente ouviu antes do canto de Peregrinos, agora com uma voz ornamental em cima. Certo? Então, o que acontece é isso. Enquanto o Vi está aqui, nós temos aqui uma outra parte dos cantores fazendo então, eles vão fazendo vários ornamentos em cima, e a pessoa não entende mais a letra da música. Coloca aí, Arthur, um trecho do Viderunt. Aí você pode botar 1 minuto, mais ou menos. Ok, então como você vê, a letra da música, que é justamente o principal no caso da proposta da música sacra litúrgica, ela vai se perdendo. Ela vai perdendo, sobretudo, na hora que se torna polifônica a coisa, né? Quando Perotan, que era sobrinho do Leonan, que fez essa música aí, ele vai lá e faz essa música a 4 vozes, aí você imagina, porque agora você tem aqui embaixo, ouvir, né? Aqui na voz do tenor permanece aquele canto gregoriano sendo esticado, o mesmo Viderunt que a gente ouviu primeiro, e agora, ao invés de ter 2 vozes, como a gente tinha ouvido antes, agora você tem o quê? Mais 3 vozes ordenais, ou seja, 3 vozes fazendo ornamentos diferentes ao mesmo tempo que o canto gregoriano é cantado. Quem é que vai entender isso? Vai ficar cada vez mais difícil. Pode botar o trecho, Arthur. Também mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e 10, tá? Deixa eu dar uma...
Ok. Então, como vocês podem ver, a letra vai se perdendo. Isso tem uma tendência a ficar cada vez mais complexo. Quando nós chegamos, por exemplo, aqui na polifonia sacra, ao moteto, os motetos eles já ficaram totalmente, muitos deles, não todos, totalmente inteligíveis. Às vezes, inclusive, com várias vozes sendo cantadas em idiomas diferentes. Você tinha o gregoriano sendo cantado em latim, aí uma voz sendo cantada em francês por cima, outra sendo cantada em alemão por cima, motetos policorais, com vários corais cantando ao mesmo tempo. A palavra se perdeu totalmente. Um exemplo, veja, são músicas lindas, são verdadeiras obras de arte, são construções, são arquiteturas sonoras lindas, mas em relação à funcionalidade sacra, essas músicas se perderam de fato, elas não tinham funcionalidade, as pessoas não conseguiam cantar, as pessoas não conseguiam entender o que é que estava sendo cantado. Então, essa perda da funcionalidade sacra, ela vai se acentuando cada vez mais. A gente tinha visto, começou com o melisma sendo esticado, depois uma segunda voz, depois uma terceira e quarta e quinta voz, e até o ponto que você chega, por exemplo, a motetos que a gente simplesmente não consegue mais nem mesmo entender a harmonia. Você só escuta aquelas massas sonoras nas grandes igrejas ecoando, com vários corais cantando ao mesmo tempo, muitas vezes em idiomas diferentes, e aí não se sabe mais nem qual é o trecho da... Acontece depois, inclusive, de serem encontradas peças em que tinha o canto gregoriano era sacro e alguns outros trechos do moteto eram profanos, sendo cantado ao mesmo tempo na hora da missa. Então, muitas vezes, houve abertura para esse tipo de coisa. Esse é o grande problema da música sacra, que se acentua bastante na Renascença. Arthur, coloca aí um trecho do moteto que eu separei para vocês, que é o Spenninalen, do Thomas Tallis. O moteto é lindo, mas você não entende nada, realmente não consegue entender nada. Acho que você pode deixar rolar mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e 10 também, Arthur. Aqui ainda está na parte simples, ela vai ficar mais complexa à medida que entrarem outros corais. Nesse gráfico, os outros corais são representados por cores diferentes. Eu acho que a gente pode deixar rolar um pouquinho mais até ela ficar mais cheia, viu, Arthur? Aí eu lhe digo na hora. Eu acho que está ok, Arthur. Então, como a gente pode ver, eu não estou fazendo uma crítica estética ou artística da música. O que eu estou partindo do ponto de partida, o que eu estou propondo como ponto de partida para essa reflexão é a funcionalidade, porque foi esse o ponto levantado por Lutero. E é aqui que entra, nessa época em que Lutero viveu, era esse tipo de música que se escutava na igreja. E isso aí foi uma crítica grande que ele fez. Porque ele vai dizer o seguinte, se o foco da música sacra será levar as pessoas a experimentar a palavra de Deus, então veja, como é que eu faço uma música sacra na qual eu não estou entendendo quais são as palavras que estão sendo cantadas? De fato, esse é o tipo de questionamento
que está profundamente fundamentado na própria ideia original da música cristã. Porque qual era a ideia original lá no tempo de Santo Ambrósio, que foi aquele bispo que organizou o canto ambrosiano? Era a participação do povo, né? Era fazer uma música, inclusive sem muitos instrumentos, sem instrumentos para poder não dispersar as pessoas da palavra em si. Essa era a perspectiva de Santo Ambrósio, essa era a perspectiva de Santo Agostinho, essa era a perspectiva de Hildegarda von Bingen, que foi uma outra grande monja que também fez muita coisa de música sacra na Idade Média. Mas a música da Renascença, que era o tempo que Lutero estava vivendo, era essa aí, que você não entendia nada, que os corais cantavam e o povo fazia o quê? O povo só escutava. E aí vem a proposta de Lutero. Qual é a proposta de Lutero com relação à música? Eu não estou entrando aqui nos aspectos teológicos, institucionais. Com relação à música, a proposta de Lutero, voltando para aquele nosso gráfico, para a gente entender a árvore, com relação à música, a proposta de Lutero era uma volta a uma funcionalidade da letra, da palavra, do texto, do entendimento do texto da palavra. E como é que ele articula essa volta? Estão vendo esses dois galinhos aqui? Ó? Ele vai unir essas duas músicas. A proposta dele é unir novamente com as perspectivas da música devocional. Ou seja, daquelas músicas que o povo conseguia cantar no seu dia a dia, que o povo cantava quando ia fazer uma viagem, quando ia fazer uma peregrinação para o túmulo de um santo, quando ia construir uma casa e pedir as bênçãos. Aquela música simples que o povo conseguia cantar, Lutero ele retoma essa música, ele propõe essa retomada com a linguagem polifônica. Então ele faz uma espécie de mas ele faz essa síntese de maneira objetiva, direta, simplificada até. Ele renuncia a todos aqueles mecanismos polifônicos, policorais, contrapontísticos, que faziam com que a música ficasse ininteligível, e ele volta para essa ideia de uma música que o povo consiga cantar. Ele vai dizer, nós precisamos fazer na igreja uma música que as pessoas consigam cantar, e que a letra, a palavra esteja em primeiro plano. Isso aqui são os dois pilares da música reformada, segundo as propostas de Lutero, são essas. É a participação do povo e o texto em primeiro plano. Então, eu acho que esse panorama que eu montei até agora, eu espero que tenha dado para vocês compreenderem em que contexto sociocultural é que nasce a música da Reforma. Ela nasce como um manifesto, o manifesto da primazia do texto da palavra, das escrituras dentro da música, das escrituras sendo cantadas, e o manifesto da participação das pessoas. Uma música que seja acessível às pessoas. É nesse contexto que são compostas as primeiras peças de música reformada. Dois compositores trabalharam junto com Lutero para isso. O próprio Lutero também compunha. Como todo homem de cultura na época, ele tinha tido acesso a estudos musicais de altíssimo nível, também dentro da própria Igreja Católica, porque tinha sido lá que ele tinha estudado. Mas, junto com ele, atuam dois compositores muito importantes, que são compositores que deveriam ser mais conhecidos pelos músicos reformados, que são Ludwig Semple e Johann Walter. Né? Curiosamente, a versão do meu nome em alemão, né? Johann Walter. Então, esses dois compositores, eles trabalham junto com Lutero na sistematização de todo um tipo novo de música, que não é mais moteto, não é mais órgão, não é nem mais canto gregoriano. É um tipo de música que eles batizam de Kirchenlied, quer dizer, a música da igreja, mas da igreja no sentido de ser da igreja povo, que está cantando junto, da igreja Palavra de Deus. É muito bonito isso. E essa música que é um clássico, que eu acredito que vocês devem cantar no dia a dia de vocês, eu acho que muitas igrejas cantam, que é o Castelo Forte, ela nasce aí. Então, Arthur, vamos colocar um trecho do Castelo Forte, cantado num templo luterano, também clássico, para a gente poder acompanhar, por favor. Acho que você pode colocar do Castelo Forte, então, 2 minutos, né? Eu não sei qual é o tempo dele todo.
Então, é muito emblemático a maneira como a gente vê essa comunidade cantando o Castelo Forte. Claro, é uma música que fala muito significativamente nesse contexto da história da música da Reforma. E vocês percebem uma coisa, o povo canta, começa com a introdução ao órgão, e é interessante você perceber que na música da Reforma, originalmente, se mantém muitos elementos que são elementos da música tradicional cristã, né? Abre-se mão daquilo que está sendo, de fato, um problema. Mas se mantém a ideia de coral, né, que era uma coisa que tinha surgido bem anteriormente, mantém o órgão como instrumento, como vocês viram ali, né? Mas olha que interessante, o organista faz uma introdução, tocando as partes da música. A música agora não é mais com vozes desencontradas, ela tem uma estrutura homofônica, ou seja, todo mundo está cantando a mesma letra o tempo todo, mesmo as vozes separadas estão cantando basicamente a mesma letra. E tem momentos em que o povo todo canta e momentos mais elaborados o coro faz. Então ele faz esse diálogo, veja como isso é também trazido lá do canto ambrosiano, que Santo Ambrósio tinha organizado nos primeiros 3 séculos da Igreja. Então, esse momento em que o povo canta, uma parte mais simples, todo mundo participa, depois o coral faz uma coisa mais elaborada, depois o coro volta a cantar de novo. Essa estrutura é a estrutura básica da música clássica, clássica no sentido de tradicional, da Reforma. É essa mesma estrutura que Johann Sebastian Bach usa em todas as suas cantatas. Nós vamos ver aí um trecho da cantata 140, regida pelo Tom Koopman, em que você vai perceber justamente isso, né? Então, são trechos mais simples, que são feitos para ser cantados pelo povo, e depois trechos mais elaborados, instrumentais, etc. e tal. Mas esse diálogo faz com que a palavra esteja sempre em primeiro plano. O povo sempre tem uma participação, e a palavra sempre tem uma primazia, ela tem que ser entendida. Coloca um trecho da cantata 140, Arthur, pode ser mais ou menos 1 minuto mesmo. Nessa você vai perceber que Bach faz bem um diálogo entre instrumentos e coro. Tem hora que o instrumento está na frente, tem hora que o coro está na frente. Ninguém passa por cima uns dos outros. Ok. Então, pessoal, eu acho que fica bem claro qual é a identidade, a proposta identitária da música da Reforma. Isso vai ser muito importante. E agora sim, isso nós podemos dizer assim, essa é a pedra fundamental, inclusive diferencial, da música que havia antes, que Lutero lança. Mais na frente, a própria Igreja Católica ela vai reavaliar as suas bases musicais. Então, no Concílio de Trento, que é chamado de Contra-Reforma, 50 anos depois de Lutero, um pouco menos de 50 anos depois da Reforma de Lutero, a Igreja ela adota uma outra sistemática de composição, que é a polifonia palestriniana, que é em cima da obra do grande Giovanni Pierluigi da Palestrina. E ali há uma espécie de reforma também nesse mesmo sentido, de certa forma reconhecendo inclusive a plausibilidade das propostas de Lutero, e Palestrina faz uma grande obra de reforma também da música sacra católica. Mas eu vou deixar esse ramo para lá, porque nós vamos seguir aqui
no ramo da música reformada. Isso aqui lá é outra história que a gente pode abordar num outro momento. Essa música de Lutero, ela vai ser a base da música reformada no mundo todo. E essa é a identidade musical que está nos cenários tradicionais de todas as igrejas reformadas. Então, aqueles hinários, a harpa cristã, esses outros hinários que são clássicos, esses tomos, coleções de partituras, você vai encontrar muitas músicas de Ludwig Senfeld, de Johann Walter e de Martinho Lutero, e claro, Johann Sebastian Bach, os corais de Bach, as cantatas, e são trechos que são colocados, às vezes nem vem o nome desses compositores, mas foram sistematizados por esses compositores. Dentro da música reformada americana, nós vamos ter, então, uma outra grande revolução a partir do final do século XIX. Então, eu vou voltar para o meu gráfico aqui, porque aí nós temos uma outra identidade musical que se justapõe, se aglutina com a identidade musical reformada, sistematizada por Lutero, que vejam aqui, vai ser bem daqui que ela vai surgir, ela vai vir mais em direção à música de tradições populares, que é justamente o negro, são os espíritos, muitas vezes chamados também de negro spiritus. Então, essa música negro spiritual, ela é o quê? Ela é a música com a identidade reformada, porém profundamente encravada em uma determinada cultura. E que cultura é essa? É a cultura dos escravos negros norte-americanos. Estamos no final do século XIX, nós estamos vendo uma época que muitas pessoas vieram escravizadas. O termo melhor de você utilizar nesse caso não é nem escravo, porque escravo dá a impressão de que essa é uma condição da humanidade da pessoa, e essa não é uma condição da humanidade dela. Isso aí foi uma imposição que eles receberam. Então, eles não são pessoas, eles não são escravos, eles são escravizados, na verdade. Eles sofrem um processo de escravidão. E nesse sofrimento do processo de escravidão, que nós vamos vendo nos Estados Unidos, vários deles estão aqui, são fotos de época que mostram essas pessoas escravizadas, elas vão também tendo contato com a cultura reformada, indo participar dos cultos aos domingos, eles vão tendo contato com a cultura reformada e eles vão percebendo na própria escritura as chaves para uma libertação, para uma noção de libertação. E aí você começa a ver nas músicas que essas pessoas cantam no seu dia a dia, volto a dizer, naquela espiritualidade da música devocional, naquele grande ramo da música devocional, você começa a ver na música dessas pessoas uma ênfase aos trechos da escritura que falavam em libertação, que falavam em sair das garras do opressor, e aí isso vai ser importante, porque você vai ver, então, uma hibridização da cultura popular afro, porque essas pessoas que foram escravizadas vinham de culturas afro, são afrodescendentes, e essa cultura afrodescendente, ela se hibridiza com as perspectivas... Oi? Em qual ponto? Então, o que eu estava dizendo depois dessa queda que essas pessoas escravizadas, elas trazem também a sua cultura. E quando elas trazem a sua cultura e entram em contato com a pregação do evangelho, a proclamação das escrituras, elas vão percebendo dentro das escrituras as mensagens de libertação e elas interpretam essa libertação no sentido da sua existência de pessoas escravizadas. Então, dessa hibridização entre as bases fundamentais da música reformada, que é aquela música com ênfase na palavra e na participação das pessoas, esses dois pilares que eu quero que fiquem bem claros hoje, a ênfase na escritura e a participação das pessoas,
a ênfase na inteligibilidade da palavra e a participação das pessoas. Mas os traços culturais, socioculturais, obrigado, minha filha, os traços socioculturais trazidos por essas pessoas escravizadas, elas vão gerar o que nós chamamos de negro espírito. Essa é uma música poderosa, uma música muito forte, não apenas na sua letra, não apenas na sua temática harmônico-melódica, mas ela é uma música muito poderosa porque ela está falando do sofrimento de pessoas. Então, eles vão se ligar, por exemplo, nas escrituras, quando se fala de Moisés libertando os cativos, eles não pensam nos cativos lá no deserto, eles pensam eles, que estavam ali daquele jeito, trabalhando naquelas fazendas, incessantemente, né? Plantando milho, plantando algodão, no sol quente, sendo escravizados, sendo obrigados a viver debaixo do jugo de um opressor. Então, eles não pensam em Moisés libertando os judeus no deserto. Quando eles pensam em Faraó, eles pensam naqueles ricos, naqueles fazendeiros que estão escravizando as crianças, os filhos deles. Essa transposição, ela é a base da música gospel. Ela é a base da música do espírito, dos espíritos, né? Que são essa música reformada norte-americana e que vai ter mais força na evangelização do Brasil do que propriamente a música reformada tradicional, das denominações tradicionais, luteranas, presbiterianas, etc. Aqui nós vemos fotos dos escravizados, daquelas pessoas escravizadas trabalhando, das crianças, e aqui nós vemos uma das primeiras partituras desse tipo de música. Essa música se chama Let My People Go, Deixe Meu Povo Ir, em cima da temática de Moisés proclamando ao faraó a libertação do povo. Mais tarde ela ficou popularizada como Go Down Moses, Desça Moisés. E essa partitura é de 1861, esse arranjo, e o que significa que certamente essa música é bem anterior, porque quando surgiu o arranjo escrito, é claro que ela já era cantada nas fazendas há muito, muito tempo. Nós vamos escutar primeiramente, Arthur, uma versão gravada num documentário chamado Sullivan's Travels, que é um documentário que fala sobre as culturas reformadas, as culturas evangélicas norte-americanas em meados do século XX. Ela foi gravada em 1951 e eu quero que vocês prestem muita atenção, é uma gravação histórica, vale muito a pena prestar atenção. Eu coloquei, inclusive, a tradução da letra no slide. Pode soltar. Isso aí você vai soltar daquele ponto até o final, tá certo? Yes, a little well. Tá. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's Then Israel out of Egypt came. Let my people go. On the left the proud oppressed land. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land.
Então, eu creio que dá para a gente sentir a força existencial desse tipo de música, né? É algo que fala forte às raízes da humanidade da gente. Ah, importante você perceber isso. Viu como há o solo e o povo cantando, né? Então você vê que no fundo está seguindo a mesma identidade ainda das músicas anteriores, depois que foi esquecida naquele outro período, depois retomada por Lutero, como a gente viu o Castelo Forte, e aqui você vê novamente. É interessante porque desse Negro Espírito vão surgir então as duas mais fortes tradições musicais norte-americanas, né? Do início do século XX. Daqui, vamos voltar para a árvorezinha, que já é a última. Daqui, do Negro Espírito, vai surgir o blues e o jazz, vai surgir dessa música, né? E é interessante, porque quando você vê as gravações já do segunda metade do século XX, o que você vai encontrar essas mesmas músicas sendo transformadas em música de outro contexto, para o contexto, às vezes, da festa, da diversão, né? Aqueles primeiros músicos que fizeram isso, então, bem, não digo que são todos. No início, você vai ver a roupagem da música diferente, que ela vai sair, deixando de ser a música só da igreja e vai se tornando a música pop, a música popular. Arthur, bota o próximo exemplo, que é o Louis Armstrong, cantando essa mesma música, mas já numa versão bem diferente da que a gente ouviu no Service Travels. Coloca aí, pode colocar, Arthur. Eu acho que vale a pena escutar toda também, já é o finalzinho da minha palestra, tá? Já está no final. É. Eita, ele está de trás, o vídeo está de trás desse número 1. É, tá bem aí? Depois você volta aí e encaixa ele. Go down, Moses. Na verdade, tem que botar o 1 na frente para poder ver a letra. Então. Mas se der certo, se não, deixa escutando a música. Go down. Go down, Moses, way down in Egypt land. Vê se você consegue arrastar a letra para lá, onde estava antes. É o 1 lá atrás. É de trás, é de trás, é de trás, é de trás. Era. Encaixe aí agora com a resposta. Pode. Espera aí. Isso, mais para baixo, mais para baixo. É, exato. É isso aí. É. Go down, E a outra lá também. Agora duas que eu posso saber. Moses, way down in Egypt land. Tudo bem, tranquilo. O importante é a música. Deixa rolar só um pedacinho. Let my people go. Now when Israel was in Egypt land, Let my people go. oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down, Go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh's
to let my Aperto. people go. My people go. Então é isso, essa música, então, aquela música Negro Espírito, aqueles espíritos, eles vão ser a base da cultura pop norte-americana. É muito importante perceber isso, porque daí você vai para o jazz e o blues, que mais tarde vai virar a música, o rhythm and blues, né, o jazz, e tem ali toda a base da música pop norte-americana. A outra ramificação dessa música vai ser, então, o gospel propriamente dito. E aí nós vamos encerrar nossa palestra de hoje escutando, então, um exemplo muito bonito disso, que é o Wade, eu não vou nem botar mais a apresentação, que é o Wade in the Water, que é justamente uma dessas músicas tradicionais dos escravizados, negros escravizados norte-americanos. A música diz: sigam pelas águas, Deus agitará essas águas e vocês encontrarão a salvação. Na verdade, era uma pista dizendo para aqueles escravizados que eles deveriam fugir pela água, né, porque assim evitavam deixar rastro para os cachorros dos patrões quando fossem atrás deles, né? E aí nós vamos ver, então, um arranjo mais contemporâneo do Wade in the Water, que é uma canção linda, muito bonita, e essa é a nossa última exemplificação. Eu espero que tenha dado para montar isso aí. Arthur, eu acho que essa você pode deixar rodar todinha, tá certo? Children of the
Ok, então é isso. Eu espero que tenha dado para entender qual foi a linha de raciocínio que a gente seguiu. Eu mostrei para vocês a base da cultura da música cristã, pelo menos assim, uma visão panorâmica. Um grande problema, que foi o problema da dificuldade de entender a palavra e da dificuldade da participação do povo. Esses dois pilares, como sendo a proposta de Lutero, e que depois foi levado a várias outras fronteiras por Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e tantos outros, Schurz, Henry Schurz, como tantos outros compositores reformados também. E aqui, no nosso contexto americano, a força dessa música que surge a partir da cultura dos negros escravizados nos Estados Unidos, é essa cultura musical que é mais forte aqui, sobretudo aqui no Brasil, porque foi via Estados Unidos que a cultura reformada chegou aqui, na verdade, né? Grande parte das igrejas que nós temos aqui, das denominações religiosas de raiz reformada que nós temos aqui, são trazidas dos Estados Unidos. Então, a música forte que falou aqui foi essa. Mas você encontra essas duas identidades musicais. Você encontra, como eu falei, os inários, a harpa e todos os outros tomos de coleções de músicas com os arranjos, ainda da tradição reformada europeia, e você encontra todo esse repertório, muita coisa traduzida. Então, essas músicas tradicionais que se canta, Glória, Glória, Aleluia, Com Grande És Tu, todas essas coisas, elas são músicas que vêm aí dessa hibridização, dessa integração entre essas culturas. Aqui no Brasil, eu sinto que é necessário que a gente tenha muito mais pesquisa a respeito dessas músicas. É necessário que surjam. E aí eu vou voltar, para terminar, vou voltar a fazer o laço com aquela minha primeira discussão. Existe muita gente debruçada sobre o aspecto ministerial da música reformada. Entretanto, é muito importante também que vocês despertem para a pesquisa no aspecto histórico-cultural dessa música. Porque essa música ela é importante para a sociedade, ela é importante para a sociedade brasileira. É interessante como nos Estados Unidos, pelo fato de ter sido berço dessa cultura, como isso é muito mais consciente. Então, é essa música que é a base da música, inclusive da música pop, como eu falei. Ela é a base de Michael Jackson, ela é a base de Prince, ela é a base de toda a música popular americana, inclusive midiática, né? Beyoncé e todas as outras, porque existe também uma maior conscientização a respeito da força dessa cultura. No Brasil, eu creio que nós precisamos de mais pesquisa em torno disso, mais pesquisa em torno da história. Por exemplo, sendo bem local, eu acho que seria interessante a gente ter pessoas que se debruçassem sobre quem foram os músicos aqui em Campina Grande, aqui na Paraíba, como foi que essa música, essas identidades foram traduzidas para cá, os compositores, inclusive o próprio trabalho mesmo dos corais aqui, né, que tem a grande influência do Robert Carr e tudo mais, né? É muito importante que haja esse tipo de pesquisa, é muito importante que vocês, quando forem para a universidade, vão também nessa perspectiva de uma pesquisa histórica, né? Eu quero agradecer novamente ao pastor Erivan, com todo o acolhimento nesse canal. Quero agradecer à Igreja Presbiteriana Renascer pelo convite, aos meus alunos Arthur, Robson e todos os outros que estão envolvidos em tudo isso. Dar os parabéns a vocês por essas iniciativas e dizer que contem comigo para o que precisar, o que eu puder fazer, o meu pouquinho está aqui à disposição de vocês. Obrigado.
Professor, nós que agradecemos muito a sua rica contribuição, né? Com certeza essa palestra foi de longe uma das melhores que a gente já conseguiu realizar e com muito conteúdo e que vai ficar disponível para quem quiser acessar. A gente vai editar direitinho um vídeo, colocar no YouTube. O senhor pode ter acesso, pode disponibilizar para os seus alunos, enfim, aulas que o senhor for utilizar, né? Então, nem se preocupe, nós vamos fazer isso. E, mais uma vez, muito obrigado por essa contribuição. Eu já vi um pouco dessas aulas aí, né? E não me canso de ver de novo essas aulas. Como aluno da licenciatura, eu já vi como aluno de extensão e agora nesse workshop. E cada vez eu aprendo muito mais, é impressionante, né? É muito impressionante como o senhor conduz a aula e sempre nos traz alguma reflexão nova. Amanhã, inclusive, eu vou trazer uma outra palestra também. O senhor trouxe até o gospel contemporâneo. Aí agora eu vou falar um pouco do contemporâneo do gospel. Essa palestra ela é baseada num livro que eu li de um autor paraibano chamado Vida Após o Gospel, né? Será que existe vida após o gospel? Então, é uma palestra que vai estar mais direcionada a questões do dia a dia do músico que atua na igreja, principalmente no músico que atua na igreja evangélica, né? Mas são conceitos que servem interdenominacionalmente. Eita, agora também não saiu. Para várias denominações. Então amanhã vai ter essa palestra, mas daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, a gente vai ter agora uma masterclass com a Lohane Andrade, ela já está aqui, vai dar uma masterclass sobre canto e técnica vocal, e daqui a pouquinho a gente volta de novo com outra transmissão, outra live. E mais uma vez, professor, muito obrigado, de coração mesmo, por essa rica oportunidade. Eu que agradeço, Arthur. Muito obrigado. Quem tiver alguma pergunta pode depois encaminhar para Arthur, ele manda para mim e a gente vai achando os canais de como responder. Até mais, boa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos e até daqui a pouquinho, só alguns minutos. Aguardem aí.